para trás não volto. Ei, você entende o que é perseguição? Você entende o que é perseguição? Quando chega na vez dele, ele já está ansioso. Para quê? Ele está ansioso para se encontrar com Jesus. Porque ele não negou. A igreja de Esmirna, ela fala acerca disso. Ela fala acerca de um período de perseguição. Hoje não temos espadas, não temos revólveres, não temos bombas, fogueiras atrás de nós, nos proibindo de cultuar, de adorar. Você pode andar com a Bíblia em qualquer lugar desse Brasil, em qualquer estado. Você nunca vai ser parado, questionado por causa da Bíblia. Nunca. Mas aqui, hoje no nosso tempo, vivemos perseguições emocionais. O diabo tem se levantado com tanta fúria, tem se levantado com tanta fúria e desespero, porque o dia do Senhor está próximo. E ele sabe que para ele não tem mais jeito, e por saber que para ele não tem mais jeito, ele luta para tirar eu e você da presença do Rei. Porque a vantagem dele é tirar o máximo de pessoas de perto de Jesus. Mas com Esmirna não funcionou. Os irmãos de Esmirna entregaram a sua vida, eles morreram, eles aceitaram ser mártires, sofreram martírio, mas não negaram a sua fé. E Cristo se apresenta a essa igreja de uma forma toda especial. Ele diz assim, ó: estas coisas diz o primeiro e o último, aquele que foi morto, mas reviveu. Que forma mais maravilhosa de se apresentar a alguém. Ele poderia muito bem ter escrito: ei, eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que nasceu do ventre de Maria, aquele que teve um ministério de 3 anos e pouco aí na terra. Eu sou aquele que curou a vista do cego, que levantou o paralítico. Eu fui aquele que curou o paralítico quando desceu pelo teto. Eu fui aquele que dei vida a Eutico. Eu fui aquele que ressuscitou a filha de Jairo. Eu sou aquele que tem feito tantos e tantos milagres. Mas não, ele se apresenta a essa igreja dizendo assim, ó: eu sou o primeiro e o último. Ele se apresenta para essa igreja declarando a sua eternidade. Ei, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que é eterno. Eu sou aquele que te chamei para viver a eternidade comigo. Eu sou aquele que, se você se manter firme, você vai viver, vai andar e vai morar comigo na eternidade. Eu sou aquele que fui morto e reviveu. Ele estava se apresentando para essa igreja que muitos já tinham morrido, mas ele estava dizendo: ei, eu morri, mas eu não permaneci morto. E aquele que morreu,
Deus sabe como trabalhar na tua vida. Ele sabe o que você precisa. Ele conhece a tua força. Ele sabe que tem gente aqui se arrastando. Ele sabe que tem gente aqui que está quase se entregando. Ele sabe. Aleluia. O momento dessa igreja, essa carta chega. Aleluia. Aleluia. Eu sou o primeiro e o último. Ele está dizendo assim, ó, em momento nenhum da eternidade eu perdi o controle. Em momento algum da eternidade as coisas deram errado. Tudo o que aconteceu estava previsto na minha vontade, que é absoluta, perfeita e agradável, para que acontecesse. Aquele que foi morto e reviveu. Ele está dizendo para essa igreja: ei, não se preocupem não com a morte, não. Não se preocupem com a morte, não. Aleluia. Eu morri e ressuscitei, e com vocês vai acontecer a mesma coisa. Aleluia. Ele continua dizendo assim, ó: conheço a tua tribulação. Eu sei o que está acontecendo na tua vida, do lado de fora e do lado de dentro. Embora essa palavra tribulação nesse contexto fala de uma pressão que vem de fora, fala da perseguição que vem de fora. Eles estavam vivendo uma pressão do lado de fora. Porque por lado de dentro reinava Filipenses 4:7, a paz que excede todo entendimento. A luta acontece do lado de fora, mas aqui dentro eu tenho paz. O problema é quando nós permitimos que as coisas que acontecem na nossa vida, do lado de fora, entrem para dentro de nós e dominem o nosso emocional, dominem a nossa mente, tomem conta da nossa condição de decidir, dominam a nossa condição de apoiar ou não apoiar, ou de dar fazer alguma coisa. Quando as coisas que acontecem do lado de fora, que são ruins, nós deixamos entrar para dentro de nós, e essas coisas influenciam a nossa vida. Quando o problema se torna maior do que a solução, que é o nosso Deus. Eu conheço a tua tribulação. Imagina você ouvindo isso de Jesus, e eu creio que Ele está falando em algum coração aqui hoje, ó. Eu conheço a tua tribulação, eu conheço a tua dor, eu conheço o teu limite, eu sei o que você está passando, eu sei. Isso demonstra um Deus preocupado. Isso demonstra um Deus que nos ama acima de tudo. Um Deus que fala para mim e para você que nós nunca deixamos de ser prioridade para Ele, independente da situação, independente da minha postura, das minhas atitudes, eu sempre serei prioridade para Ele. Porque nada pode nos afastar do amor de Deus, aleluia. Por maior que seja o pecado que cometamos, que venhamos cometer, o amor dele não muda em nada por nós, aleluia. Você consegue entender isso? Aleluia. Aleluia. E para essa igreja ele diz: eu conheço a tua obra. Eu conheço a tribulação, o momento que vocês estão passando.
E sei também que vocês não se deixaram desesperar. Sei também que vocês não saíram gritando, se entregando, negando, recusando serem quem eu quero que vocês sejam. Conheço tuas obras, ó. Eu conheço a tua pobreza, não é assim que ele fala? Conheço a tua tribulação, conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Como que eles eram ricos se o império tinha tirado tudo deles? Eles eram pobres, mas Jesus enxergava eles como rico. Eles eram pobres aos olhos dos homens. Eles não tinham condição nenhuma aos olhos dos homens. Mas aos olhos de Deus eles eram ricos. Ricos. Por quê? Porque conseguiram tirar as suas riquezas, mas não conseguiram tocar na sua fé. Ei, irmão, você consegue entender que essa igreja perdeu tudo, mas não negou a fé? Você consegue entender que Jesus está dizendo para mim e para você hoje aqui, de uma forma bem clara, bem objetiva, dizendo para mim e para você assim, ó, você pode perder tudo, mas não perca a tua fé. Você pode perder tudo, mas não perca o foco da tua promessa. Ei, você pode acontecer o que for na tua vida, não tire os olhos da sua promessa. Aleluia, aleluia. Quando eu falo de não tirar o foco, os olhos da promessa, não tem como eu não me lembrar de Caleb. Caleb recebe uma promessa com 45 anos de idade. A promessa se cumpre na vida dele. Ele tinha 85 anos, 45 anos, pois ele não tirou o foco, ele não tirou os olhos da promessa. Quando Josué entrega a terra para ele, ele pega a terra e diz assim: Josué, a mesma força que eu tinha quando eu tinha 40 anos, eu a tenho hoje com 85. Ele está dizendo: eu nunca tirei os olhos da minha promessa. Eu fiquei ansioso esse tempo todo esperando para tomar posse dela. Eu não parei de caminhar, mesmo estando na dificuldade do deserto. Aleluia. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Esmirna sofria perseguição dentro e fora. Esmirna sofria perseguição dentro e fora. Mas ela não desistiu, ela não desanimou, aleluia. Quem sabe dentro de Esmirna, irmão Eronildo, tinha irmãos que diziam assim: ei, para de fazer isso, para de caminhar, se entrega logo. Ei, não adianta continuar não, se entrega logo. Você está vendo como é que está ficando difícil as coisas? Nós vamos tudo morrer de qualquer jeito, então para de fazer. Mas eles não pararam. Só pare quando Deus mandar você parar. E sabe quando Deus vai mandar você parar? Nunca. Nem aqui e nem lá. Aleluia. Porque aqui, imagina aqui, a gente já sente vontade de adorar a Deus. Aqui a gente já sente vontade de cantar. Aqui nós sentimos vontade de falar com Deus, andamos pela rua falando com Deus, andamos por aí cantando louvores,
andamos por aí pensando na palavra. Imagina lá no céu, aleluia, que lá não tem choro, não tem lágrima, não tem dor, lá não tem lembrança de nada, lá é só para Ele, tudo para Ele, em prol dEle. Aleluia, aleluia. Então não ligue para os que se dizem ser e não são. Propósito, recomendações, aplicação pessoal para a nossa vida. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e reviveu. Conheço tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Jesus se apresentando para essa igreja, Jesus se apresentando para essa noiva. Agora, olha o que ele diz para ela: ó, eu conheço tudo que você está passando. E ó, continua, viu? Não para não. Porque desse jeito que você está me agradando. Você está me agradando. Você entendeu? Você tem que andar, caminhar para agradar o teu Senhor. Você tem que caminhar, andar para agradar o teu Deus. Aleluia. Não fique olhando para o homem, não. Não fique esperando do homem, não. Anda para Ele, viva para Ele, espere dEle, confia nele. Aí ele diz: não temas as coisas que tens de sofrer. Aqui minha cabeça deu um nó. Não está escrito assim, ó: não temas, porque as coisas que iam acontecer não vai mais acontecer, eu te livrei. Não seria melhor? Seria bem melhor, não seria? Mas ele está dizendo assim, ó: não temas as coisas que que você tem que sofrer. Não temas a perseguição, não temas a tortura, não temas as dores, não temas as calúnias, as aflições, não temas as injustiças, não temas, Esmirna, porque você tem que passar por isso. Não temas as coisas que tens que sofrer. Eles começam: tem todos os bens confiscados pelo império, sofrem uma perseguição intensa, são presos, torturados e mortos, mas não negaram. Não negaram. Eles estavam torturando um irmão na cela ao lado, o irmão da outra cela. Sabe aquela questão da vez? Eles estão aqui torturando esse, daqui a pouco vão chegar nesse. O outro, o terceiro, deve estar desesperado, mas ele escuta o irmão dizer: eu não nego. Eles escutam os gritos de dores, eles escutam os gritos de aflição, mas eles não escutam nenhum deles negar. Quando chega na outra cela, não nega também. Quando chega na outra cela, não nega também. Foi assim que aconteceu com Paulo e Silas. Foram presos sem dever, inocentes. Foram açoitados quando não mereciam. Presos, mãos e pés presos. Você lá faria o quê? Você lá faria o quê?
Será que você numa situação dessa murmuraria, reclamaria? Paulo e Silas, aqui um olha para o outro e fala: rapaz, que lugar maravilhoso de se adorar a Deus. Você consegue entender isso? Só quem é espiritual entende isso. Esse é o melhor momento de se adorar a Deus. Quando não tem saída, é o melhor momento de se adorar a Deus. Quando não tem jeito, é o melhor lugar de se adorar a Deus. Quando as portas estão cerradas, fechadas, é o melhor momento de se adorar a Deus. E a Bíblia diz que eles oram. A Bíblia diz que eles cantam louvores a Deus. Aleluia. Ei, quem consegue cantar quando está sofrendo? Quem é que consegue cantar quando está doendo? Quem é que consegue cantar quando não vê saída, não vê solução? Quem é que consegue cantar no meio do desespero? Quem? O servo de Deus, aleluia. É por isso que o mundo não entende. Aleluia. Um dia me perguntaram: o que acontece com vocês? Eu trabalho com um irmão da sua igreja, e toda vez que eu passo por ele, ele está cantando. Sabe o que me deixa estupefato, sem entender? É que eu sei a situação dele. Aleluia. Eu sei que a esposa dele está em cima de uma cama. Eu sei que ele tem um filho que está passando por uma situação difícil. Eu sei que ele ganha pouco e passa necessidade. Mas toda vez que eu passo por ele, ele está cantando. Eu não entendo. Aleluia. Falei: você não vai entender nunca. Para você entender, você tem que passar por lado de cá. Sabe o que acontece? O que a gente passa do lado de fora não influencia quem nós somos do lado de dentro. Eu até chego para a oração desanimado, mas quando eu coloco meus joelhos no chão, eu já começo a trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu chego para a oração sem palavras, mas a misericórdia dele é tanta, que eu já começo a sentir a sua presença envolvendo meu corpo. Uma alegria começa a contemplar e completar a minha alma. Do jeito que eu ajoelhei, eu me levanto diferente. Aleluia, aleluia. Perseguidos, mas não negaram. Aleluia. Por 10 dias, diz aqui. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis aflições de 10 dias. Esses 10 dias fala diretamente para um tempo, um período de perseguição, orquestrada por 10 imperadores, começando por Nero, no ano 54 depois de Cristo. Aí vem Domiciano, Trajano, Marco Aurélio, Severo, Maximino, Décio, Valeriano, Aureliano e Diocleciano, em 305 depois de Cristo. Olha o tempo de perseguição. Quantos irmãos martirizados. Teve muitos que negaram a fé, sim, com certeza teve. Hoje tem, nessa facilidade, imagina naquela dificuldade de antes.
Mas eu prefiro falar dos que não negaram, porque os que não negaram são exemplos para nós. E em especial um imperador por nome de Domiciano, depois de Nero, ele liderou por 10 anos, fazendo uma alusão a esses 10 dias, por 10 anos, dentro de toda essa dificuldade, uma das piores perseguições que o povo passou. Quando nós lemos aqui, não temas as coisas que tens que sofrer, o confronto oferecido por Jesus, o conforto oferecido por Jesus não é o livramento. Vê que Jesus não oferece para essa igreja o livramento, Ele não livra. Mas Ele diz para essa igreja assim, ó, persevera. Não para, continua. Não desista diante das tribulações. Dia desses, um pastor bem de idade falou para mim um conselho que ele me deu. Ele me disse assim, ó: ô Saragioto, covardes não têm esperança. Forte, né? Covardes não têm esperança, viu? Só quem tem esperança são os corajosos. Corajoso é quem vai, quem fica ou quem para? Corajoso é quem vai. Quem para, quem volta, é covarde. Covarde não tem esperança. Outra coisa que ele diz, ó: ser fiel até a morte. Nem a nossa vida deve estar acima da nossa fidelidade. A nossa fidelidade a Deus tem que estar acima da nossa vida. Porque senão nós negamos a Cristo. Coroa e dar-te-ei a coroa da vida. A coroa da vida era o prêmio que os atletas olímpicos recebiam, a coroa de ouro. Aí o Senhor Jesus vem para essa igreja e fala assim: ei, eu não vou dar coroa de ouro para vocês não, eu vou dar a coroa da vida eterna. O que eu tenho para vocês é isso, vida eterna. Então não se iluda com as coisas daqui. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí termina dizendo: o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. O dano da segunda morte. Não sofrerão o castigo eterno. Quer ver? Abra a tua Bíblia aí para nós encerrarmos. Apocalipse capítulo 20, versículo de número 6. Diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição.